E aí, olá, gente boa do nono ano, tranquilo? Vamos lá para mais uma videoaula aqui com o professor Ederson e vamos dar continuidade aos nossos estudos desta semana, começando então efetivamente o segundo bimestre e já iniciando a apostila 2, o volume 2 então já está disponibilizado para você. Você que já pegou na escola, ok, você que não pegou ainda, corre lá ou então utiliza o positivo ON para olhar a apostila digital. Ou seja, o volume 2 é a apostila 2. Vamos começar falando então sobre a parte agropecuária ali da nossa região europeia. Nossa não, né? Nós não moramos lá, mas nossa no sentido daquilo que nós estamos estudando, ok? Para a gente então entender um pouco sobre a questão agropecuária na Europa, nós temos que retomar um contexto que está ligado à parte climática, a parte também de relevo, principalmente ali na Europa. Olha só que interessante. Hoje nós vamos entender que temos que identificar os fatores limitadores do espaço agropecuário europeu. Esse é um dos objetivos deste capítulo. O outro objetivo, reconhecer o papel da tecnologia na alta produtividade da agropecuária europeia. Você vai ver mais à frente ali que se não for a tecnologia, dificilmente a Europa consiga produzir muito na sua questão agropecuária. E também reconhecer as características regionais do espaço agropecuário europeu de forma geral. Esse capítulo é bem reduzido, ele tem poucas páginas, é bem fácil, bem gostoso de estar lendo, certo? Então não perca o tempo, leia, grife aquilo que você encontrar que é importante, principalmente baseado naquilo que está falando sobre os destaques da produção agropecuária e também a questão tecnológica que é muito importante para conhecimento ali da Europa. Vamos lá então, continuando. A distribuição espacial agropecuária. Aqui nesse mapa nós vamos observar que existe uma pouca variedade de produção agrícola ou pecuária ali na região da Europa, certo? Uma das principais produções que você encontra em vermelho aqui é a produção de beterraba. Por quê? Porque lá na Europa eles não plantam produtos tropicais e um desses produtos é a cana-de-açúcar. Por isso que no Brasil foi desenvolvido muito aqui a produção da cana-de-açúcar quando Portugal se apoderou das terras aqui no Brasil e criou uma colônia. E era no Brasil que eles tinham a maior produção do açúcar e que eles tinham a maior arrecadação de dinheiro naquela época, certo? Ambos faziam a produção de açúcar, mas o açúcar da beterraba ele tem maior quantidade de glicose, de açúcar, se eu não me engano. Mas ele é diferente, bem diferente do açúcar da cana, que é essa sacarose que a gente usa, ok? Mas eles são um dos maiores produtores do mundo da produção de beterraba, de açúcar de beterraba. Também tem produtos cítricos, principalmente aqui nessa área da região do Mediterrâneo. O tabaco também é produzido lá nessas partes pretinhas aqui, ó. A uva, né, nem se fala, a Europa é uma grande produtora de vinhos do mundo, dos melhores vinhos do mundo estão ali na Europa. Por que a uva seria interessante? Porque algumas áreas que são mais frias e até secas, elas conseguem produzir a uva que ela não tem uma exigência tão grande de água e de temperaturas altas. Pelo contrário, alguns vinhedos até no Brasil se localizam na região sul pelo fato de ter um clima mais ameno. A uva ela gosta desse processo de temperaturas mais amenas, ok? Em relação então ao uso do solo, nós temos uma agricultura aqui que é chamada de mediterrânea, agricultura de cereais, principalmente praticada nas áreas de planície aqui, ó, mais centralizadas, e uma agricultura e pecuária que é distribuída por todo o território praticamente, ok? A pecuária mesmo, ela é desenvolvida em pequena quantidade, não tem muitas terras, muitos pastos abertos para que se produza na pecuária ali da Europa. Principalmente são produzidos ovelhas na Grécia, por exemplo, tem bastante produção de ovinos e pouca produção de gado bovino aqui mais lá na região da Holanda, Suíça, talvez algumas áreas. E a produção de áreas florestadas, porque tem muitas áreas que eram florestadas que hoje são desflorestadas, justamente pelo fato do uso da madeira e do celulose
que vem da madeira para fazer o papel. Então muitas áreas que eram florestadas aqui, ó, que já foram devastadas pelo fato da utilização da sua madeira, ok? E aí, com os conceitos mais ecológicos, mais sustentáveis, hoje se utiliza bastante da produção, que é a produção de reflorestamento, é aquela chamada produção com selo ecológico, né? Ou seja, existia a produção que era de extrativismo vegetal e existe a produção que é utilizada como silvicultura. A silvicultura ela tem o reflorestamento como o carro-chefe, como a principal utilização. É importante que você leia essa parte do texto. Olha só, ele explica um pouco mais detalhadamente sobre o mapa e fala um pouco da relação do clima, ou seja, o clima da Europa influencia muito nessa produção agropecuária. Não se dá para produzir produtos tropicais como soja, milho e trigo em todas as áreas. Apesar de ter solos muito bons aqui nessa região da Ucrânia, da Rússia, aqueles chernossolos que são ricos em matéria orgânica, o clima não ajuda muito. Então dê uma lida, grife as partes que falam sobre a relação climática com essa relação de produção agropecuária, ou principalmente agrícola, que é importante mesmo. Aí é importante nesse capítulo também você entender sobre o aumento da produtividade. Como que a Europa, sendo um continente que tem países com relações climáticas mais voltadas para a questão fria, né, os climas mais frios, como que eles conseguem desenvolver sua agricultura, a sua pecuária? O principal motivo está relacionado com a questão da tecnologia. Ou seja, se não for a tecnologia, talvez a Europa não teria produções como ela tem hoje. Uma comparação aqui, por exemplo, ó, na Holanda, que tem um território ali, ó, de produção do país de 41 mil quilômetros quadrados, uma população de cerca de 17 milhões de habitantes e a densidade demográfica de 506 habitantes por quilômetro quadrado, tem uma exportação agrícola de 112 bilhões. Isso é uma coisa absurda da gente entender. Um país pequeno, se comparar com o Brasil, por exemplo, o Brasil com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, uma densidade pequena, ou seja, tem muitas áreas de terras para plantio ainda, e 88 bilhões apenas de exportação agrícola. É até engraçado você falar assim, poxa, o Brasil é um país enorme, com grandes áreas de terras para plantio, mas exporta menos do que a Holanda, que é um país menor. Por que isso? Veja que isso está relacionado à questão de tecnologia, saber investir, entendeu? Na produção, para que essa produção não se perca, para que essa produção seja de qualidade, tenha preços altos para se vender para o mercado internacional. Ok? Então fica ligado nessa questão aí, então, da tecnologia, ok? Aqui mostra-se o porto de Roterdã, que é lá na Holanda, que é a principal entrada das commodities agrícolas na União Europeia. As commodities, tá vendo da origem inglesa, a palavra significa que são produtos estratégicos no cenário econômico internacional e fundamentais para a elaboração de outros produtos. Eles são comercializados em grande parte in natura ou com baixo grau de beneficiamento. São negociadas nas principais bolsas de valores. Por exemplo, a produção da soja, a produção do milho são commodities. Eles servem para outros tipos de produtos e são importantes, muitas vezes negociados até no mercado financeiro. Existe até uma relação lá de commodities em que você não faz nada, no sentido de você não botar a mão na massa ali, você consegue investir em commodities e ganhar dinheiro com a produção. Por exemplo, se você tem lá, digamos, 100 mil reais guardados, se você não quer deixar ele parado ali na poupança, você vai lá e investe esses 100 mil reais na bolsa de valores em commodities, né, em cereais lá. E aí, se tem uma valorização, uma grande quantidade de venda desses commodities e você consegue um lucro em cima dele, você simplesmente entra no mercado financeiro e lucra com isso. Então é uma das formas em que o mundo hoje funciona, a partir da questão da especulação financeira. Tem gente que nem planta, tem gente que não colhe, que não transporta e ganha dinheiro
com a produção agrícola e agropecuária. Interessante esse fator hoje em dia com relação a essa globalização mundial que nós temos, principalmente relacionadas às finanças, né, ao mercado financeiro. Bom, aqui tem uma tabela importante você ver que as maiores produções agrícolas que temos lá na região da Europa são de açúcar de beterraba, a uva, trigo e a cevada. Você vê que os maiores produtores aqui, ó, que estão localizados na Europa, na Rússia, a maior produtora de açúcar de beterraba, né? A Itália, a maior produtora de uva. Aqui o trigo, em terceiro lugar aqui a Federação Russa, e a cevada também lá na Rússia. A produção é a maior do mundo, cevada que serve principalmente para fazer cerveja, né? Na Alemanha também, ó, grande produtora de cevada. Então, gente, é importante que vocês leiam e grifem no texto ali essas relações de produção e por que a produção na Europa começa a ficar muito mais acelerada e aumenta-se essa produção. Então, olha só, essa imagem mostra aqui o sistema de pecuária intensiva. Geralmente no sétimo, oitavo ano a gente estuda um pouco sobre os tipos de pecuária. A pecuária intensiva, ela é aqui em áreas fechadas, acontece em áreas que são onde o gado fica confinado para que ele receba uma alimentação mais equilibrada, medicamentos necessários e também vitaminas e outros tipos de cereais que sirvam para que ele possa produzir mais. Ok? Então, países que investem no sistema intensivo da pecuária, eles vão ganhar muito no valor final do produto, porque eles conseguem ter mais produção, conseguem ter mais qualidade, e isso é muito importante e está relacionado totalmente à parte de tecnologia. Ok? Aqui mostra, por exemplo, uma imagem da silvicultura, como eu falei anteriormente. Por causa da silvicultura, que no caso da Lapônia, na Finlândia, existe a produção de florestas e nessa produção existe o reflorestamento. Essa área que foi aqui, ó, desmatada já tem outros exemplares provavelmente replantados para que alguns anos depois a pessoa possa reutilizar, né, esse produto que é chamado de recurso renovável. A madeira, as árvores são recursos renováveis. O que é muito importante se notar é que a utilização aqui da silvicultura, né, do reflorestamento, ela é muito lucrativa, porque você acaba utilizando uma terra que você não precisa de muito cuidado com essa terra, né, porque a floresta ela não tem uma exigência muito grande de solos muito férteis, mas ao mesmo tempo você acaba tendo uma facilidade até na coleta, né, até quando você vai colher, quando você vai derrubar as árvores, que são áreas mais fáceis de acesso. Aqui mostra-se um sistema de irrigação que é muito importante. A Europa precisa de ter irrigação porque existem áreas muito afastadas de áreas de rios, então essa água tem que ser canalizada e depois distribuída para as plantas. Falando-se também de regiões que são, no verão, por exemplo, muito secas, né? No verão, que tem o calor necessário para a planta crescer, elas são secas no clima do sul da Europa, que é o clima mediterrâneo. Então vai ser necessário aqui nesse caso a irrigação nessa área que produz bastante hortaliças na Europa. Aqui também mostra uma outra área onde eles estão fazendo a colheita do trigo e do milho. Esse solo chamado Chernozion, que é lá na Ucrânia, ele é um solo com muita matéria orgânica, é um solo que tem muita qualidade, muitos nutrientes acumulados durante milhares e milhares de anos. Então é um solo que é ótimo para a produção. Aqui, é claro, eles têm que produzir no verão, porque no inverno é só neve, só frio que as plantações acabam não aguentando. Olha como é um solo bem escuro. Bom, pessoal, o principal, né, dessa atividade, que vocês vão realizar, está baseado nisso mesmo. Basicamente, as áreas de produção agropecuária, por que a Europa consegue hoje produzir mais, está relacionado à tecnologia, e também você estabelecer os principais produtos que são cultivados ali na Europa. Para isso, volta sempre naquele mapa que mostra no início do capítulo, né, os tipos de produtos que são mais realizados ali, mais comercializados, e também depois respondam as questões
estão aí de acordo com o que eu coloquei na orientação dessa atividade. Essa atividade então é durante esta semana, ok? Caso que, se alguém tiver alguma dificuldade, lembra-se de mandar uma mensagem para o professor, não se esqueça. Valeu? Um abraço para todos então, uma ótima semana e continuamos aí firmes e fortes com relação aos cuidados contra o Covid-19. Valeu, pessoal? Então, um grande abraço a todos. O seu professor Ederson, deixa eu aparecer no final aqui, dá aquele tchau. Valeu, pessoal. Um abração. Falou.